Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Bom, nos últimos anos nós vimos uma escalada bem rápida na taxa de juros. Isso porque as taxas de juros futuros subiram primeiro. Então, normalmente você tem uma subida nos juros futuros e depois você tem uma subida na taxa Selic, que é basicamente a taxa básica de juros da economia. E juntamente com esse aumento na taxa Selic, você tem também um aumento nas taxas de rentabilidades de títulos pré-fixados, pós-fixados e híbridos, que seria aquele IPCA mais uma taxa. E esse movimento é muito perceptível no Tesouro Direto. Aqui no site do Tesouro Direto você consegue ver que nós temos títulos pré-fixados superiores a 14% aqui, chegando a 14,5% no Tesouro pré-fixado com juros semestrais para 2035. E esse patamar já passou inclusive dos 15% recentemente. Aqui nós temos o Tesouro IPCA+, para 2029, pagando IPCA mais 7,63%. Recentemente estava acima disso, em 7,80%. Chegou até praticamente ali uns 8% de taxa fixa, o que é historicamente muito elevado. Quando nós colocamos aqui o histórico da taxa do Tesouro IPCA mais 2035, que é um título bem antigo que tinha aí no mercado, nós temos aqui para 90 dias praticamente nenhuma alteração significativa, né? Sai aqui de 7,94, cai para 7,60, cai aqui para 7,50 e sobe de novo para 7,84. Aí temos aqui, no prazo de um ano, um patamar onde a gente consegue entender essa subida de juros, né? Estava em 6,19, agora 7,80, é uma subida significativa no prazo de um ano. Colocando aqui em todos os anos, a gente consegue ver esse título, que ele é bem antigo mesmo, desde 2010. E esse título é bem interessante para nós conseguirmos entender a relação que existe entre o aumento na taxa Selic, o aumento na taxa de juros e o aumento nas taxas dos títulos de renda fixa. Então a gente tem aqui em 2010 até 2013, 2012, uma queda nessa taxa, né? Então é um período onde parecia que a economia estava andando um pouco melhor. Depois nós tivemos vários problemas aqui no Brasil, as taxas subiram novamente. Quando isso acontece, o preço dos títulos cai, e aí normalmente quando sobe muito é uma oportunidade de compra. Depois caiu e foi assim num patamar mais elevado até 2016, chegando aos patamares de quase 8% de taxa fixa, no momento onde dizia-se que o Brasil iria quebrar. Então realmente era uma crise muito forte. Depois disso veio caindo, isso daqui foi uma grande oportunidade para marcação a mercado. Se você não sabe o que é, eu vou deixar um card aqui em cima para você. E aí depois caiu novamente, chegou até aqui em 2019 em 3%, né? Um patamar muito baixo. E agora novamente nós estamos com taxas extremamente elevadas nos títulos do Tesouro Direto, o que faz com que naturalmente os títulos privados de bancos, né, CDB, LCI e LCA, acabem pagando rentabilidades bem superiores também, porque os títulos públicos, que são os títulos do Tesouro Direto, em tese são mais seguros do que os títulos privados, porque quando você investe no Tesouro Direto, quem assegura esse dinheiro para você é o próprio governo, que tem a máquina de imprimir dinheiro. Quando você investe no CDB, uma LCI ou uma LCA, quem assegura o seu dinheiro é o próprio banco. Então, nessa percepção, os CDBs, LCIs e LCAs devem naturalmente pagar mais rentabilidades. Então, como nós tivemos essa subida nos títulos do Tesouro Direto, nós tivemos também uma subida nas taxas emitidas pelos bancos, né? Tanto em CDBs quanto em LCIs e LCAs. E nessa brincadeira de taxas cada vez mais altas, quem pegar taxas mais altas acaba garantindo um retorno maior sobre o seu dinheiro investido. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma seleção de investimentos de renda fixa em LCIs e LCAs. Dessa vez não terão CDBs. Isso eu normalmente deixo para o vídeo que sai no início do mês, que é a seleção do mês. E aqui vão ter tanto títulos pré-fixados quanto pós-fixados, incluindo aí os títulos híbridos de IPCA mais uma taxa. E explicando brevemente aqui o que é uma LCI e uma LCA, entenda que quando você faz um investimento em renda fixa, isso nada mais é do que um empréstimo que você está fazendo para um emissor de dívida. Quando você investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. A questão é que no CDB o banco tem um pouco mais de liberdade para o que ele quer fazer com aquele dinheiro. Basicamente, no CDB não existe um lastro para esse dinheiro, não tem que ter uma demanda específica na outra ponta. Já nas LCIs e LCAs, existe uma demanda específica. LCI significa letra de crédito imobiliário, LCA significa letra de crédito do agronegócio. Na prática, quando um banco emite uma LCI, ele tem que ter alguém demandando esse crédito imobiliário na outra ponta, e se for uma LCA, tem que ter alguém demandando esse crédito do agronegócio na outra ponta. E essa não é a principal diferença entre esses investimentos. No CDB, você tem a incidência dessa tabela que está aparecendo aí, que é a tabela de imposto de renda regressivo, que vai de 22,5% até 15%. Como você consegue ver, existe um prazo, né, de 6 meses, 1 ano, 1 a 2 anos, acima de 2
2 anos, onde, dependendo do prazo que você resgatar o seu dinheiro do investimento ou ele chegar na data de vencimento, vai incidir uma dessas alíquotas de imposto em cima da sua rentabilidade. Então, você tem um rendimento bruto em um CDB que depois é subtraído esse imposto de renda em cima do rendimento. E como nas LCIs e LCAs esse dinheiro vai diretamente para o setor imobiliário ou para o setor do agronegócio, o governo entende que isso gera um bem social, gera um bem para a sociedade e ele dá uma isenção fiscal nesses investimentos. Basicamente, não tem imposto de renda. Isso é um incentivo para a emissão desse tipo de investimento e para a captação desse tipo de crédito. E justamente por ter isenção de imposto de renda, LCIs e LCAs costumam, na média, ser melhores do que a maioria dos CDBs. Por isso que eu particularmente prefiro esse tipo de investimento. Mas não é sempre que nós encontramos boas alternativas de LCIs e LCAs. E nem sempre nós encontramos com prazos interessantes, com condições interessantes. Mas agora, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui para você esses investimentos que eu separei em ordem de prazo também. Então vai ter, por exemplo, títulos pré-fixados, pós-fixados e títulos híbridos. E em cada um deles eu vou falar primeiro dos de 1 ano, depois 2 anos, 3 anos, assim por diante. Então, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E um aviso que eu sempre faço no início dos vídeos é que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo você acessa esse grupo, é totalmente gratuito e lá eu mando comunicados, notícias, informações relevantes sobre o mercado financeiro. Não é algo que eu fico mandando notícias o tempo inteiro, né? Geralmente é uma vez por semana no máximo, então é bem tranquilo. Vem aqui embaixo, clique no link e faça parte desse grupo você também. Então vamos começar aqui com as melhores LCIs e LCAs no formato híbrido IPCA+. De cara nós temos aqui no Banco ABC uma LCI IPCA mais 8,35% ao ano com investimento mínimo de R$1.000 e vencimento em 1 ano. Aqui nos títulos IPCA e também nos títulos pós-fixados eu não vou fazer simulações de investimentos porque, como o próprio nome já diz, são títulos pós-fixados. O formato híbrido tem uma taxa pós-fixada, que é o IPCA, é uma taxa que você não sabe qual vai ser, então fica difícil fazer uma projeção realista de qual seria o seu resultado. E no pós-fixado é a mesma coisa, é uma taxa pós-fixada, é o CDI, e nós não sabemos quanto vai ser o CDI em todo esse período. Já nos pré-fixados você sabe exatamente o seu resultado no vencimento e eles vão ter uma simulação de valor investido. Outra alternativa aqui no Banco ABC é uma LCI IPCA mais 7,23% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000 e vencimento em 2 anos. Essas alternativas podem também ser encontradas em corretoras, em bancos que ofertam investimentos de terceiros, mas normalmente com rentabilidades um pouquinho inferiores. Já no próprio Banco ABC você vai encontrar essas taxas ou taxas muito parecidas com essas. Lembrando que em todas essas instituições que eu irei mencionar os investimentos, existem outros investimentos. Então não é possível trazer todas as alternativas aqui. Então caso você queira conferir, na prática, quais são os investimentos que essas instituições estão emitindo, vá nas próprias instituições e confira. Se você não tem conta, pode abrir a sua conta. Não tem problema você ter conta em vários bancos diferentes. É até bom para você consultar as taxas quando falamos de investimentos de renda fixa. E essas taxas aqui são as taxas que nesse momento estão disponíveis. Pode ser que quando você ver o vídeo, outras taxas estejam disponíveis. Mas continuando aqui, temos no Banco da Ecoval uma LCA IPCA mais 7,57% ao ano, com investimento mínimo de R$10.000 e vencimento em 2 anos. Lembrando que tanto o Banco ABC quanto o Banco da Ecoval têm uma boa saúde financeira. Aqui você consegue ver no site Banco Data, que é um site que nós utilizamos para analisar a saúde financeira das instituições. Estamos aqui no Banco ABC, tem um índice de Basileia de 16,1% e já te adiantando, acima de 11% está ok, e o índice de mobilização abaixo de 50% está ok, e aqui é 0,6%, então sem problema nenhum. 6,4 bilhões de reais de patrimônio líquido, 15 agências, e tem aqui lucros relevantes nos últimos anos. E o Banco da Ecoval também é uma instituição com uma boa saúde financeira, com um índice de Basileia de quase 15% e mobilização 18,3%, 56 agências, então é uma instituição relativamente grande, tem aqui 7,1 bilhões de reais de patrimônio líquido e com lucros bilionários aqui, acima de 1 bilhão de reais nos últimos anos. Lembrando que o Banco da Ecoval dá um presente para novos clientes no valor de R$100. Para você receber esse presente de R$100 do Banco da Ecoval, basta você cumprir algumas regrinhas, que é abrir conta por meio da campanha Indique um Amigo, inserindo um código de convite. Inclusive o meu código e todos os detalhes da campanha vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E não só na descrição, como também no primeiro comentário fixado. Mas basicamente, resumindo aqui as regrinhas, é você abrir conta com esse código por meio da campanha Indique um Amigo e depois disso você tem um prazo de 90 dias para investir R$10.000 ou mais em qualquer investimento e permanecendo investido por 90 dias, você
recebe R$100 direto na sua conta sem desconto nenhum. É um dinheiro que você realmente pode utilizar do jeito que você quiser. E agora vamos falar das LCIs e LCAs pré-fixadas. Mas antes, existe um ponto de atenção aqui, né? Os pré-fixados são os títulos mais arriscados que nós temos na renda fixa. Por que que isso acontece? Porque quando você prefixa uma taxa de rentabilidade, você basicamente garante que você vai ter essa taxa até o vencimento da aplicação. Marco, mas isso não seria bom? Depende. Se você tiver um período de queda de juros posterior ao seu investimento, você vai garantir uma taxa superior às novas taxas. Então seria bom. Agora, se as taxas subirem, você vai garantir uma taxa e as novas taxas são maiores. Então você deixa de ganhar dinheiro. Então por isso a gente fala que os pré-fixados são os títulos mais arriscados. Muitas pessoas, inclusive, quando a taxa Selic começou a subir, prefixou títulos para 3, 4 anos de 8, de 9, de 10% ao ano, o que seria muito pouco. Hoje nós conseguimos 13, 14% em LCIs e LCAs. Por isso o ideal é que você diversifique os seus investimentos, não só em outros investimentos, mas dentro da renda fixa mesmo, você precisa diversificar, colocando um pouquinho em pré-fixados, um pouquinho em títulos híbridos e um pouquinho em títulos pós-fixados para se beneficiar de diferentes cenários. E nós temos aqui basicamente no Banco do Brasil, e vocês sempre me cobram grandes bancos, né, falar de investimentos de grandes bancos. No geral, os grandes bancos ofertam investimentos com taxas inferiores aos bancos que eu costumo falar aqui, que são bancos secundários, digamos assim, não fazem parte dos 5 grandes bancos que nós temos no Brasil, que é o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mas no caso aqui, o Banco do Brasil está com algumas taxas consistentemente interessantes nos últimos meses aí. E agora ele tem uma LCA pré-fixada de 13% ao ano, com investimento mínimo de qualquer valor, vencimento em 1 ano, e um CDB equivalente seria um CDB de 15,76% ao ano, que é uma taxa já bem difícil de encontrar no mercado aí em um CDB. E em uma simulação, R$1.000 em 1 ano daria R$1.130, né? Então, basicamente eu estou fazendo essa simulação nos pré-fixados, mas eu não vou fazer nos pós-fixados e nem fiz nos títulos IPCA+, porque aqui você sabe exatamente qual vai ser o seu resultado no vencimento. Já nos outros, por serem títulos pós-fixados, você não tem essa consciência, você não sabe exatamente qual vai ser o seu resultado no vencimento. E se você tiver conta em outros bancos, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo quais são as taxas de investimentos que tem nesses grandes bancos, no Itaú, no Bradesco, no Santander, na Caixa Econômica. Mas continuando aqui, nós temos no Banco ABC uma LCI pré-fixada de 13,75% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000, vencimento em 1 ano, e um CDB equivalente seria um CDB de 16,67% ao ano. E em uma simulação, R$1.000 em 1 ano daria R$1.137. E aqui, nunca desapontando, o Banco da Ecoval tem uma LCA pré-fixada de 14,10% ao ano, com investimento mínimo de R$10.000, vencimento em 1 ano, um CDB equivalente seria um CDB de 17,10% ao ano, e em uma simulação, R$1.000 em 1 ano daria R$1.141. Agora, para 2 anos de títulos pré-fixados, nós temos aqui no Banco ABC uma LCI pré-fixada de 13,49% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000, vencimento em 2 anos, um CDB equivalente seria um CDB de 15,87% ao ano, e em uma simulação, R$1.000 em 2 anos daria R$1.287. Temos também no Banco do Brasil uma outra alternativa interessante, que é uma LCA pré-fixada de 13,65% ao ano, com investimento mínimo de qualquer valor, vencimento em 2 anos, e um CDB equivalente seria um CDB de 16,10% ao ano, e em uma simulação, R$1.000 em 2 anos daria R$1.291. No Banco da Ecoval, nós temos aqui uma LCA pré-fixada de 13,87% ao ano, com investimento mínimo de R$10.000, vencimento em 2 anos, um CDB equivalente seria um CDB de 16,32% ao ano, e em uma simulação, R$1.000 em 2 anos daria R$1.296. E agora, para 3 anos em pré-fixados, nós temos aqui no Banco ABC uma LCI pré-fixada de 13,61% ao ano, com um mínimo de R$1.000 de investimento, vencimento em 3 anos, como eu mencionei, um CDB equivalente seria um CDB de 16% ao ano, e em uma simulação, R$1.000 em 3 anos daria R$1.466. Temos aqui também no Banco da Ecoval uma LCA pré-fixada de 13,9% ao ano, com investimento mínimo de R$10.000, vencimento em 3 anos, um CDB equivalente seria um CDB de 16,35% ao ano, e em uma simulação,
R$ 1.000 em 3 anos daria R$ 1.478. E nesse caso aqui, esse R$ 1.000 de simulação nesse investimento do Decoval é apenas uma ilustração para você ter uma base de comparação em relação à rentabilidade dos outros investimentos. Mas aqui o investimento mínimo nessa aplicação seria de R$ 10.000, ou seja, seria impossível investir 1.000 se o investimento mínimo é 10.000. Mas aqui é só uma ilustração para você entender qual seria o seu retorno. E no Banco Decoval tem um ponto interessante. Como ele tem consistentemente taxas muito interessantes, ele é bem procurado em relação às LCAs. Nesse caso, os investimentos são disponíveis todos os dias úteis, né, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, e normalmente os investimentos acabam muito rápido, porque LCIs e LCAs têm um lastro disponível. Quando atinge esse lastro, o investimento some. Então, normalmente, nos dias úteis você tem esses investimentos e eles esgotam muito rápido. Tem casos de pessoas, e são várias pessoas que fizeram isso, que viram o investimento no Banco Decoval, transferiram o dinheiro, quando foram olhar de novo o investimento, minutos depois já não existia mais na plataforma. Então outras pessoas já tinham feito o investimento. Por isso, caso você queira pegar essas taxas muito boas, você precisa ser bem rápido. E uma coisa que eu não falei a respeito desses investimentos, de todos eles, é que eles têm a segurança do FGC. Eu não falei simplesmente porque todos eles são assegurados pelo FGC. Então, com relação a isso, você não precisa se preocupar. Agora, falando das alternativas de LCIs e LCAs pós-fixadas. Nós temos aqui no Banco do Brasil uma LCA de 93% do CDI com investimento mínimo de qualquer valor, vencimento em 1 ano, e um CDB equivalente seria um CDB de 113% do CDI. No Banco Inter, nós temos também com essa rentabilidade uma LCI de 93% do CDI, com investimento mínimo de R$ 50, é bem acessível esse daqui, e um CDB equivalente seria um CDB de 113% do CDI também. No Banco ABC, nós temos uma LCA de 94,5% do CDI, com investimento mínimo de R$ 1.000, vencimento em 1 ano, e um CDB equivalente seria um CDB de 114,5% do CDI. No Banco da Ecoval, nós temos aqui a melhor alternativa para 1 ano de título pós-fixado, que seria uma LCA de 96% do CDI, com investimento mínimo de R$ 10.000, vencimento em 1 ano, e um CDB equivalente de 116% do CDI, que é um CDB que nós geralmente nem encontramos no mercado. Temos aqui para 2 anos agora, no Banco do Brasil, uma LCA de 94% do CDI, investimento mínimo de qualquer valor, vencimento em 2 anos, e um CDB equivalente de 110,5% do CDI. No Banco Inter, temos aqui uma LCI de 94% do CDI, com investimento mínimo de R$ 50, vencimento em 2 anos, e um CDB equivalente de 110,5% do CDI, a mesma rentabilidade, mas instituições diferentes. Temos aqui no Banco ABC uma LCA de 95% do CDI, com investimento mínimo de R$ 1.000, vencimento em 2 anos, e um CDB equivalente seria um CDB de 112% do CDI. Agora, com uma rentabilidade um pouquinho maior, nós temos no Banco Bari uma LCA de 97% do CDI, com investimento mínimo de R$ 1.000, vencimento em 2 anos, e um CDB equivalente seria um CDB de 114% do CDI. E mostrando aqui a saúde financeira do Banco Inter, você consegue ver que ele tem uma saúde financeira boa também, com um patrimônio líquido de 7,3 bilhões de reais, tem 20 agências, imobilização ok, e índice de Basileia ok também. E na relação de lucro, ele tem lucros consecutivos aqui nos últimos anos. E aqui nós temos o Banco Bari, né, que também tem uma saúde financeira boa, mas é uma instituição bem menor, com um patrimônio líquido de 166 milhões de reais, então é bem menos do que as mencionadas anteriormente, tem um número de 2 agências e tem aqui lucros em 3 dos últimos 4 anos, sendo que em 2022 registrou um prejuízo, ou seja, a única instituição mencionada até o momento que tem um ano de prejuízo. Continuando aqui, o último investimento para 2 anos é no Banco da Ecoval, com uma LCA também de 97% do CDI, com investimento mínimo de R$ 10.000, vencimento em 2 anos, e um CDB equivalente seria um CDB de 114% do CDI. Já para 3 anos, nós temos aqui dentro do Banco da Ecoval, mas emitido pelo Banco ABC, então é um investimento de terceiro, uma LCA de 92% do CDI, com investimento mínimo de R$ 1.000, vencimento em 3 anos, e um CDB equivalente seria um CDB de 109% do CDI. No Banco Inter, nós temos uma LCI de 3 anos aqui, de 94% do CDI, com mínimo de R$ 50 de investimento. CDB equivalente seria um CDB de 110,5% do CDI. E no Banco da Ecoval, nós temos aqui a melhor para 3 anos, que é uma
LCA de 98% do CDI, com investimento mínimo de R$10 mil, vencimento em 3 anos, e um CDB equivalente seria um CDB de 115% do CDI. Então esta aqui seria uma das melhores praticamente. E nós temos aqui algumas alternativas para 4 anos também. Temos aqui dentro do banco da Ecoval uma alternativa de terceiro que seria do Banco Bocom, uma LCA de 95,5% do CDI com investimento mínimo de R$1.000, vencimento em 4 anos, e um CDB equivalente seria um CDB de 112,4% do CDI. Consultando aqui a saúde financeira do Banco Bocom, que é o Banco Bocom BBM, nós temos aqui um patrimônio líquido de R$1,4 bilhão, tem 4 agências, é uma instituição menor, mas é uma instituição com uma boa saúde financeira, até melhor do que o Banco Bari. E por último, nós temos aqui no Banco Bari uma LCA de 99% do CDI, com investimento mínimo de R$1.000, vencimento em 4 anos, e um CDB equivalente seria um CDB de 116,5% do CDI. Lembrando que essa equivalência de taxas é feita com base na taxa Selic atual, que é uma taxa de 14,25% ao ano. E existem expectativas para, nas próximas 2 reuniões, a taxa Selic chegar a 15%. Ou seja, essa equivalência iria mudar também. Por isso que não faz sentido fazer simulações com essa taxa pós-fixada, já que ela muda constantemente. Mas você pode ficar à vontade para voltar no vídeo, conferir as taxas e fazer simulações com essas taxas de rentabilidade. E basicamente, considerando todos esses investimentos, ficou claro que o posto de melhor instituição para investimentos de renda fixa continua com o banco da Ecoval, mas com aquele detalhe de que os investimentos acabam muito rápido, então pode ser que nem todo mundo consiga pegá-los. Agora comenta aqui embaixo alguma outra instituição que deveria ter sido colocada nessa lista, que tem investimentos interessantes também, que eu acabei esquecendo. Não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo se você apoia o meu trabalho, se inscreva no canal também, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.